você acredita que essa insistência do COI em querer realizar as Olimpíadas a todo custo tem mais relação com uma parte de marketing e financeira por conta de tudo que eles investiram, ou seria mais uma questão, vamos dizer assim, de ego, para eles mostrarem para o mundo e para o governo japonês, que é um dos maiores opositores a essa realização, que eles conseguiram fazer um evento do tamanho dos Jogos Olímpicos no meio da pandemia? Eu acho que é super importante, né, antes de tudo, o COI, Comitê Olímpico Internacional e todas as federações associadas a eles terem essa visão de que é um momento atípico, né? Antes de qualquer coisa, tem que haver uma ponderação grande deles no sentido de definir se vai fazer ou não e, em fazendo, desenhar protocolos muito rígidos para que isso aconteça da melhor maneira possível, mitigando todos os riscos, né? Mas para responder a sua pergunta de forma mais direta, eu sinto que a grande necessidade de fazer os jogos, a primeira prioridade ali é sim por questões econômicas, claro. Você tem patrocinadores aí da ordem de Coca-Cola, de empresas que estão com o COI há quase 100 anos, né? A Coca tem um contrato com o COI de quase um século já é um parceiro super estratégico. Como ela, tem várias outras empresas de nível global aí, da antiga economia, da nova economia, como o Airbnb, também é parceira do COI. Então, tem muito recurso, né, que essas empresas colocam ali ao longo de 4 anos para se associar às Olimpíadas, para que no grande momento dos Jogos eles tenham essa plataforma para trabalhar em cima disso. E aí não são só parceiros do COI, né, tem parceiros dos comitês olímpicos locais também. Então, o Comitê Olímpico Brasileiro tem os patrocinadores dele, o Comitê Olímpico Americano tem os patrocinadores dele. Então, é toda uma cadeia que investe muito, né, trabalha isso por muito tempo e tem nos Jogos o grande momento de auge, né, para trabalhar esses conteúdos, para trabalhar as associações de marca, entregar experiências para os consumidores que estão lá nos Jogos, trabalhar muito o lado de hospitalidade, né, de levar convidados aos eventos. Tem também as detentoras de direito, né, então todas as emissoras no mundo inteiro que pagam muito caro por esses direitos de transmissão e tem esse vácuo de programação, né. Em 2020 já tinha toda a preparação, promoção, cotas de patrocínio vendidas também pelas próprias emissoras de TV, né, no caso da Globo, no Brasil, e outras ao redor do mundo. Os Jogos Olímpicos são um evento esportivo que tem a maior audiência do mundo, né, como produto. A Copa do Mundo, a final da Copa do Mundo dá um pico de audiência um pouquinho maior, mas na média os Jogos Olímpicos ainda são o produto número 1, então é muito importante para as televisões também. Então, acho que fazendo essa contextualização, porque tem muito interesse econômico por trás, e eu sinto que chegou-se no momento que os jogos vão ter que acontecer de um jeito ou de outro. Mas tem outro ponto também que eu coloco como importante nessa lista, que é o lado dos atletas, né? Então, fala-se muito pouco sobre isso, porque acho que nós todos aqui, né, ninguém tem uma rotina de atleta olímpico, a gente não sabe exatamente como é isso, mas são pessoas que vivem, né, um ciclo de 4 anos em função dos jogos, e às vezes vivem uma carreira inteira em função dos jogos. E é um momento que você não tem os jogos, né, você está tirando daquele profissional o grande momento da carreira dele, um momento pelo qual ele se preparou por muito tempo. Tem até exemplos, né, no ano passado, quando os jogos foram adiados por um ano, estava ouvindo alguns atletas aí de altíssimo nível, alguns mais velhos falando, né, que talvez eu não tenha mais um ano para esperar. Esse era meu último jogo, era minha última Olimpíada, e eu não sei se em 2021 eu vou ter mais tempo para me preparar, mais um ano de foco, de preparação, de disciplina, etc. Então pode ser que eu nem participe da minha última Olimpíada como eu tinha planejado. O Federer, por exemplo, né, possivelmente o maior tenista da história, que era um cara que pensava em ir para a última Olimpíada dele, agora ninguém sabe se ele vai ou não vai. Então ele é um exemplo mais mainstream, né, de uma modalidade que é super acompanhada no mundo inteiro, mas sem dúvida tem vários outros atletas aí, se você pensar em ginástica olímpica, em hóquei na grama, enfim, as modalidades que têm menos visibilidade, mas atletas que se preparam muito para os Jogos. Então acho que tem até esse lado do Comitê Olímpico Internacional, que é algo muito estrutural, né, em relação a como funciona o mundo olímpico, o movimento olímpico, como eles falam, porque tem carreiras que são construídas em cima dos Jogos, né, tem vidas que são construídas em cima dos Jogos. Então, se você tira isso de alguém que se preparou para esse momento por tanto tempo, tem um risco grande também aí nesse processo. Então, acho que tem, sem dúvida, o lado econômico ali como prioritário, mas também tem esse lado esportivo, né, mais pelo lado dos atletas do que pelo lado da competição por si só. Então a decisão do COI é muito mais assim do que a gente pode imaginar, né? Porque
A gente vê as notícias por aí, algumas pessoas comentando que seria assim, poxa vida, tá assim claro que a pandemia tá aumentando, que se realizar os jogos vai dar problema, e por que que eles não cancelam? Só que tem muito mais por trás, né? Como você falou, até essas marcas, que elas com certeza devem estar pressionando muito ali para eles poderem realizar, para elas conseguirem ter o retorno que elas investiram, né? Exato, exato. Se olhar para a cadeia aí, acho que os patrocinadores são quem sofrem mais, as emissoras que compram os direitos também sofrem bastante, e a própria cidade de Tóquio, né, é super penalizada nesse contexto, por conta de todos os investimentos que foram feitos em infraestrutura, a preparação para os jogos, né, então tem números ali, né, que foram estimados ano passado quando os jogos foram cancelados, mas estima-se que só no adiamento dos jogos já foram perdidos alguma coisa de 3 a 5 bilhões de dólares, né? E se você cancelar os jogos inteiramente, acho que é inimaginável a perda financeira que você vai ter em cima disso. Claro que, de novo, né, super complexo, porque a gente está lidando com vidas do outro lado, então tudo tem que ser muito bem pensado, muito bem planejado, mas eu enxergo jogos acontecendo, sim, esse ano, e aí eu não consigo dizer agora, né, porque isso não foi divulgado ainda, mas quais seriam as restrições de público, de visitantes, que tipo de demandas os próprios atletas teriam que cumprir para poder entrar no Japão, mas acho que por toda essa cadeia que gravita em torno do esporte, os jogos vão acontecer e é importante que aconteçam também por tudo isso que a gente está discutindo aqui. E essa questão dos atletas, aqui no Brasil a gente vê, aqui e fora também, a gente vê os clubes dando ali, colocando os atletas como se fossem numa bolha, para eles ficarem ali protegidos do que aconteceria de contágio e tudo mais, mas a gente vê que na prática não acontece dessa forma, né? Nessa semana o Corinthians, por exemplo, ficou aí com 8 jogadores contaminados, mesmo dizendo que segue todos os protocolos. E agora ainda a gente tem essa nova variante do coronavírus, que também ela é mais contagiosa e transmissível. E eu queria saber de você se você acredita se no momento que os atletas de outros países, até mesmo do Brasil, forem embarcar ou forem colocar os seus nomes, se você acredita que pode acontecer de algum atleta ser barrado na viagem por conta desse medo do Japão de poder transmitir essa nova variante do coronavírus no meio dos jogos, né? Que não tem, assim, apesar de seguir todos os protocolos, não tem como você evitar o contato em algumas modalidades, né? Eu acho que sim, acho que parte das medidas, né, que eu estou no chutômetro também, mas imagino que parte das medidas para mitigar esse risco sejam restrições de entrada no país, da mesma forma que a gente tem restrições de participação em torneios, né, hoje. Então, no próprio Campeonato Brasileiro aconteceu muito isso, agora o Corinthians, por exemplo, no Campeonato Paulista, na NBA, que a gente acompanha bastante, na NFL, isso aconteceu também, né, então existem as restrições para que os atletas se cuidem. A gente sabe que nem sempre você vai conseguir se blindar 100%, por mais responsável que você esteja sendo, então eu vejo como uma grande possibilidade que isso aconteça sim, que haja essa restrição, que atletas que testem positivo ali, né, no período determinado antes da viagem não possam entrar, e aí é um pouco o risco do momento que a gente vive, né? Às vezes você pode ter um atleta que se contaminou e nem sabe aonde se contaminou, porque estava seguindo todo o protocolo, mas é uma das coisas que não dá para se abrir exceção. Então, eu imagino que isso vai estar assim na regra e que vai precisar ser cumprido, né? Da mesma forma que para você hoje entrar em outros países vai ter que passar por isso, o atleta também vai ter que passar por isso, e acho que a visão do atleta em relação a isso é que ele tem que se cuidar muito mais do que qualquer outra pessoa em qualquer outra situação, porque, como eu falei antes, 4 anos da vida dele, da carreira dele, dependem disso.